Ouvintes da Rádio Web, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Metamorfose Financeira. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Esse já é o segundo episódio da nossa série tão especial do mês de junho, Casais e Finanças. Um espaço que nós dedicamos com muito carinho para trazer à tona conversas que muitas vezes ficam guardadas, mas que são essenciais para a saúde emocional e financeira do casal, de quem compartilha a vida a dois. E hoje vamos falar sobre um tema que é decisivo no sucesso de qualquer relacionamento: planejamento financeiro em casal, um assunto muito importante. Como dividir as despesas com equilíbrio? Conta conjunta ou conta separada? O que vocês acham que é o mais correto? Como alinhar sonhos, a casa, os filhos, viagens, investimentos? Como construir um futuro em parceria? Isso é fácil ou é difícil? Faça essas perguntas para que vocês já comecem a fazer reflexões de como anda o seu relacionamento, a sua vida financeira, sua e do seu cônjuge, de vocês dois juntos, como andam as coisas por aí. E para essa conversa tão necessária, eu tenho a honra de receber uma convidada que é referência quando o assunto é educação financeira, com uma trajetória sólida e um olhar muito sensível sobre as finanças pessoais. Recebam com muito carinho a minha convidada de hoje, que é uma amiga de anos aqui da internet, Kelly Ribeiro. A Kelly, para vocês conhecerem um pouquinho, ela é educadora financeira, membro da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a ABFIN. Olha que interessante, gente. Com especialização pelo Instituto Soper, pós-graduada em Educação Financeira pela UNOeste, graduada em Engenharia da Produção e é técnica de planejamento. Então, olhem, gente, a Kelly tem muita qualificação para estar aqui falando com a gente hoje sobre esse assunto muito importante. Kelly, que alegria te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o convite e por vir compartilhar com a gente o seu conhecimento. Seja muito bem-vinda ao programa Metamorfose Financeira. Oi, Lília, muito prazer. Olá, para quem nos está ouvindo. É muito gratificante. Eu que fico agradecida. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sempre amo compartilhar, eu amo disponibilizar, acrescentar, né, sobre algo que é tão importante na nossa vida como a educação financeira. E já vou te parabenizar novamente pelo seu trabalho. Eu não conhecia o podcast a fundo, eu já me inscrevi, já estou acompanhando, já vi lá o professor, né, do Soper, que é o Michael. Então, assim, muito bom, parabéns mesmo e muito obrigada. Imagina, a alegria nossa. Seja muito bem-vinda, né? As portas da rádio sempre estão abertas para você. E você que nos acompanha, então, agora aquele momento, né, de sentar com calma, largar o que você está fazendo para ouvir o programa, porque o assunto aqui, gente, é de utilidade pública, eu diria assim, né, Kelly? Exatamente, é aquele assunto que todo mundo precisa saber, né? A gente pensa assim, a pessoa tem que saber sobre isso, né? Tem que conhecer. Exatamente, porque a gente sabe que a família é o núcleo da sociedade. E a nossa vida financeira, ela impacta muito no nosso sucesso. E a gente precisa ter esse olhar detalhado sobre as nossas finanças. Eu acredito que o casal, como diz, né, o livro do professor Gustavo Cerbasi, casais inteligentes enriquecem juntos. E aí, se a gente pensar o contrário, para ficar endividado, para não prosperar. Então, e, na verdade, acaba que é o contrário também, né? Se isso não está muito alinhado, a gente acaba perdendo aquele casal, né? Aquele casal deixa de ser um casal, exatamente por causa das finanças. Por causa das finanças. A gente sabe que problemas relacionados ao dinheiro é a segunda causa, né? A segunda maior causa dos divórcios. Então, eu acho esse assunto muito importante. Inclusive, eu quero trazer mais vezes aqui na rádio, porque 4 programas é muito pouco, tem muito assunto para falar.
Então, assim, você que está nos ouvindo agora, de qualquer canto deste país, pega esse programa, compartilha com as suas amigas, com seus amigos, porque com certeza muitas pessoas precisam ouvir esse conteúdo riquíssimo, e a Kelly está aqui, ela vai nos ajudar. Então, assim, Kelly, quando o assunto é organização financeira do casal, surge a dúvida, né? Na verdade, isso é até um pouco polêmico. Juntar tudo ou manter as contas separadas? Porque a gente sabe, né, que tem casal que tem uma entrada só. E pela minha experiência, pelos relatos que eu ouço, o que a gente observa é que quando tem uma entrada só, a coisa flui melhor e o casal prospera. Mas tem gente que dá certo também com as contas separadas. Então, como que o casal pode decidir o que funciona melhor para a realidade deles? Exato. Nós temos casos e casos, igual você falou. Eu penso assim, se um dos dois leva mais jeito, tem mais familiaridade para cuidar das finanças, esse pode pegar e assumir o controle, a organização. Às vezes você que está aí nos ouvindo quer forçar o outro, o parceiro, a parceira, a ser igual você, a fazer igual você faz, e aquela não é a praia da pessoa. Então você pode pegar e assumir. E assim, tá tudo bem se um dos dois não gosta muito, mas eu sempre defendo, Lilian, a autonomia. Por mais que você não goste, a gente precisa entender o que está acontecendo, como que funciona, porque pode ser que alguma coisa dê errado ali no meio do caminho, e aí você ficar totalmente dependente, perdida. Eu já escutei muito de mulheres. Ah, homem leva mais jeito com as finanças. E aí acontece alguma coisa e ela está ali, totalmente à mercê, de mãos atadas. A mesma coisa também pode acontecer com o homem, né? Isso não exclui. E assim, eu tenho casais de clientes que os investimentos, por exemplo, até mesmo para concentrar, definem que vão usar uma só conta. As despesas acabam dividindo meio a meio, de acordo ali com a renda, quem vai pagar o quê, sempre de forma balanceada. Eu já tive casal onde o homem simplesmente transferia todo o seu salário, toda a sua renda para a esposa, porque ela fazia essa parte da organização. E estava tudo bem. Então, assim, eu penso que o casal é que se adapta melhor. O que fica melhor para os dois? Que eles fiquem confortáveis. Os dois estão alinhados? Estão combinados? Então, tá tudo certo. O mais importante aqui é o seguinte, não é a questão de tipo, quem que vai cuidar do dinheiro? Até no programa anterior, né, que foi o primeiro da nossa série, inclusive quem não ouviu, precisa lá ouvir, lá no podcast. Eu e a Marcileia falamos, e a Marcileia falou algo muito importante. Ela falou assim, que tem que ter alguém que vai ser o capitão. Vai, né, direcionar ali as finanças. E tanto faz se for o homem, se for a mulher, como você mesma colocou. O importante é que alguém esteja à frente para direcionar, mas isso não quer dizer que a outra pessoa não vai fazer nada. Eu acho que tem alguma pessoa que vai ter mais facilidade para tomar as decisões, para ver, olha, é melhor isso, é melhor aquilo, mas outra pessoa também precisa estar de acordo e saber o que será feito. E esse é um dilema dentro dos casais, né? Especialmente no início do casamento. E assim, então, é importante ter alguém que vá ser ali o capitão, como a Marcileia colocou. O que não pode acontecer é um puxar para um lado, outro puxar para o outro. O meu dinheiro é o meu dinheiro, o teu dinheiro é o teu dinheiro. Exato. Porque agora é um casal, né? Não são mais, né? Um aqui no seu canto, o outro, eles têm várias coisas em comum. Então, essa parte financeira também precisa estar junto. Precisa estar junto, porque daí vai virar um cabo de guerra. Se um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E até eu sempre lembro, quando eu casei, eu e o meu ex-marido, a gente sempre conversava sobre isso. Nós não tomávamos decisões financeiras nenhuma sem antes contar para o outro, falar para o outro. Saber o que o outro pensa, o que o outro acha. É uma coisa simples. Mas eu falava, olha, fulano, estou pensando em fazer isso. E aí a outra pessoa que está de fora daquela emoção, porque quando a gente vai tomar uma decisão financeira, muitas vezes nós somos levados, na maioria das vezes, levados pela emoção, e falava, olha, será que realmente esse é o momento? Será que tu precisa disso? Então, isso ajudava muito
Então, é importante a gente ter essa cumplicidade, essa confiança. Afinal de contas, se for para ser de outro jeito, então que fique solteiro. Porque quando casa, a gente precisa compartilhar a nossa vida financeira, é muito importante. Então, eu acredito que em relação à conta conjunta e conta separada, não existe uma única resposta, porque tudo depende, como você falou, do contexto, dos valores e até do histórico de cada um com o dinheiro. Porque a gente sabe que cada casal tem o seu padrão financeiro, o seu comportamento financeiro. Então, isso tudo depende. É justamente sobre isso que a gente quer falar hoje, explicar para as pessoas como adaptar essas decisões financeiras ao estilo de vida do casal de forma leve e respeitosa. Então, eu acredito que esse é um assunto que precisa ser falado antes do casamento já, porque eu sempre falo que o combinado não sai caro. Então, Kelly, a conta conjunta, ela é vista como um símbolo de confiança para algumas pessoas e por outros como uma perda de autonomia. Então, como que resolve isso? O que precisa ser considerado antes de tomar essa decisão em casal? Nós temos duas pessoas ali, solteiras, cada uma com a sua conta, cada uma com a sua vida, e aí elas se casam. Se um dos dois tiver essa ideia, vamos fazer uma conta conjunta. Primeiro, de onde surgiu essa ideia? Por que surgiu essa ideia? É porque eu sou mais organizado, eu levo mais jeito, que é o que a gente falou? Beleza. Eu vou tomar conta e tá tudo certo. Essa questão de personalidade. Agora, se o motivo é exatamente por causa de confiança, saber o que a outra pessoa vai fazer ou não, vai deixar de fazer ou não, aí a gente pensa, igual você falou, tem outras questões por trás. Provavelmente tem coisas que não foram alinhadas e para a gente dar esse passo de um relacionamento mais sério, precisa ser tratado, precisa ser falado antes. Uma vez eu estava atendendo um casal e aí ali, quando a gente começou a pegar os dados, nada batia. A esposa, às vezes, me chamava no privado, Kelly, eu não sei o que está acontecendo, as coisas não estão batendo, tem alguma coisa de errado. Ou seja, tinha muito mais coisas mal resolvidas ali, fora até da parte financeira. Então, assim, eu vejo a conta conjunta mais como uma forma de organizar e ou concentrar numa pessoa, né, no capitão, que vai levar mais jeito. Assim como qualquer outra ferramenta, eu acho que o mais importante não é a ferramenta em si, mas é a forma de usar, o porquê, o motivo pelo qual surgiu aquela necessidade. Por isso que é importante o diálogo. É o mais importante, conversar, entender, porque cada um tem os seus objetivos. Quando a gente encontra alguém, né, para se relacionar, nós temos os nossos objetivos individuais. Quando a gente começa a se relacionar, a gente precisa observar os objetivos em comum. E a nossa vida financeira precisa estar adequada com isso. Então, por isso que é importante o diálogo, a conversa, porque, de fato, essa decisão, ela pode gerar insegurança se não for bem conversada. Por isso que é importante que o casal reflita sobre o nível de maturidade da relação, os objetivos em comum, como eu falei, os limites de cada um. Afinal, mais do que compartilhar um cartão, trata-se de compartilhar planos, prioridades e também responsabilidades. E precisa-se ter maturidade para isso, para que de fato venha prosperar, porque eu acredito que um casamento, ele pode alavancar a nossa vida financeira ou pode destruir a nossa vida financeira. Exatamente. Depende muito de como a gente vai levar a isso, como que a gente vai seguir. Independente do modelo adotado, que é a divisão das despesas, ela costuma ser um ponto delicado. É outra coisa, assim, que eu vejo também polêmico. Como garantir, então, que essa divisão seja justa e clara, sem gerar sentimentos ruins, sem gerar brigas, sem gerar desavenças? Como que você costuma aconselhar os casais? Esse é um ponto realmente bem delicado. Qual é a visão que eu costumo tratar com os meus clientes? Se as rendas são bem parecidas ali, todo o orçamento a gente pode pegar, né, e dividir meio a meio, 50 e 50, para ficar bem equilibrado. Agora, se tem muita disparidade nas rendas, pode ser sim que um receba mais que o outro, a gente pode fazer 60, 40,
Agora, também uma coisa muito importante, Lília, na mesma proporção, a gente precisa ter cuidado muito com o poupar e o investir para a nossa reserva financeira, para os nossos sonhos. A gente costuma ver esses orçamentos até prontos na internet, essas planilhas, receita e despesa, como se um controle financeiro se resumisse a isso, e não, né? Tem várias outras coisas. Então, a gente não leva em conta só a despesa, só a receita. Então, o poupar, o investir, tudo isso precisa estar bem alinhado, não só com as despesas, mas também a gente precisa colocar e fazer esse equilíbrio, né? E desde que não fira um ao outro, desde que não sobrecarregue um ao outro também, isso acontece muito. E até tem aquela questão, Kelly, que a gente vê muito na internet, guerra dos sexos. Quem ganha mais, quem é melhor no quê, né? Isso, eu acho que isso impacta muito também ali no resultado financeiro do casal. Só que precisa considerar que o casal, a família, é uma equipe. Não pode haver competição. Quem que ganha mais? Você tem que pagar mais, porque você ganha mais. Eu vejo que essa é uma dor das minhas clientes. Como o meu público é muito feminino, não foi nenhuma, nem duas, nem três mulheres que eu atendi que falaram o seguinte: eu estou me sentindo sobrecarregada porque eu pago todas as contas. E aí, teve uma que falou assim: meu marido fala que eu ganho mais, eu tenho que pagar mais. E aí acaba até que o outro fica numa zona de conforto, né? Tudo bem que pode, devido a alguma situação, o outro está ganhando mais, a gente entende, só que aí a pessoa pode se acomodar. Como ele está ganhando mais, então ele banca a maior parte, e aí joga essa responsabilidade toda para o outro. E você fica ali na sua zona de conforto, não busca prosperar, não busca realmente melhorar a sua vida, porque tem alguém ali sendo uma base como um todo. E aí a gente entra num outro ponto que cada um tem o seu papel dentro do relacionamento. Eu defendo aquela ideia de que o homem é o provedor. A responsabilidade maior é do homem. A mulher, ela contribui, claro, a gente gosta de contribuir. A gente, né, se sente bem, eu acho justo também contribuir. Porém, essa não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Alguma situação ou outra, tudo bem, é temporário, é alguma coisa temporária. Mas colocar esse peso sobre a mulher é complicado, porque a mulher, ela tem outras coisas que ela precisa fazer, outras habilidades. Por exemplo, a mulher cuida da casa, dos filhos, e quando ela precisa assumir essa responsabilidade, os outros afazeres ficam prejudicados. E aí, como você falou, e o homem fica na zona de conforto. Então, precisa, né, conversar antes do casamento, porque a prosperidade do casal, a prosperidade da família está nisso. E é nessa parte que muitos casais acabam se desentendendo, por conta de problemas relacionados ao dinheiro, por causa dessas coisas que precisam ser conversadas e esclarecidas. E não necessariamente por falta do dinheiro, mas pela ausência de diálogo e acordo. Bem definido é que os problemas acontecem, que o divórcio acontece. Então, a gente precisa criar combinados que sejam justos para ambos, né? Respeitando a diferença de cada um e evitando comparações ou cobranças excessivas, porque cada um tem o seu papel dentro do relacionamento. Dentro disso, a transparência financeira no casal vai além de saber quanto o outro ganha. Porque tem isso também, né? Tem casal que não abre para o outro. Não faz nem ideia, né? Como é que pode, né? Mas tem muito. Mas, enfim. Quais conversas, então, Kelly, precisam acontecer para que o dinheiro não vire um território de segredos? Eu acho que esse é o principal. Eu já tive casais que me procuraram já por um fio, devido à infidelidade financeira. Não saber quanto o outro ganha, não dividir de forma justa as despesas de casa, sobrecarregar o parceiro, igual eu falei, né, dessa questão de... Eu tive um casal que tinha a maior parte da renda, ele recebia um valor muito maior, a esposa fazia questão mesmo de sobrecarregá-lo, colocava tudo na conta do marido, de uma forma assim, até um pouco maldosa. É claro que se os dois tiverem em comum acordo, igual você falou, tá tudo bem, quem sou eu para discordar?
Agora, se isso está incomodando um dos dois, se isso não está legal, uma hora vai dar ruim. Então, mentir também, omitir sobre decisões, tomar decisões sem dividir com o parceiro, não conversar sobre o dinheiro, é o que você acabou de falar. Teve uma cliente que falou assim para mim, Kelly, eu não posso nem tocar no assunto dinheiro com meu marido. Pensa, Lília, dinheiro hoje, querendo ou não, em todas as áreas da sua vida, de forma direta, indiretamente, a gente acaba tocando no ponto dinheiro. Então, pensa um casal que não consegue falar sobre isso. Então, assim, qual é a história de cada um com o dinheiro? Como que os pais lidavam com o dinheiro? Quais as lembranças na infância relacionadas ao dinheiro? Quais os traumas? Um dos dois sempre teve costume de fazer dívidas, um é mais poupador, o outro é mais gastador, né? Igual a gente falou, as finanças tá aí, né, no topo entre os principais motivos, entre as brigas e as separações. E assim, você vai pode falar. Não, pode falar. Assim, eu vejo até muito mais além, porque a gente costuma achar, né, a gente fala de dinheiro, só que eu trabalho muito com a parte comportamental, você também, né, você tem esse foco também muito comportamental, e isso é tudo muito mais profundo. Quando eu penso nessa parte de ser infiel financeiramente, você não está sendo infiel só com o outro, você está sendo infiel com você mesmo. O seu parceiro, a sua parceira é seu espelho, é a sua extensão. Então, acaba que é sobre você. No final das contas, literalmente, tudo isso acaba refletindo nas suas próprias crenças. Crença de merecimento, crença de identidade, reconhecimento. E aí, quando eu olho para isso tudo, eu vejo muito a questão do alinhamento do casal. Esse casal está alinhado? Para onde que esse casal está indo? Quais são suas metas de vida, seus sonhos, plano de carreira, ambições? Eu tive um cliente que eles namoraram muito tempo, muito tempo, depois casaram, ficaram um tempo casados, e aí a esposa resolveu que ia estudar, prestar concurso público e foi morar num outro estado muito longe. E aí, você que está nos ouvindo, o que você acha que aconteceu? Se separaram, por quê? Incompatibilidade de objetivo. Eles não conversaram sobre isso antes. O que você vai querer fazer? Eu vou querer fazer isso, mas eu vou precisar ir para um outro lugar. Você vai comigo? Você vai ficar? Como é que a gente vai fazer? Você vai me visitar? De quanto tempo? Como é que vai ser a nossa rotina do dia a dia? Tudo isso, tá vendo? Tem a ver com a forma de lidar com o dinheiro. Sem essa sintonia, vai desandar. Né? Então, aproveitando que a gente está na véspera aí do Dia dos Namorados, né? Você que está nos ouvindo, você e seu namorado, você e a sua namorada, estão alinhados? Um cliente há pouco tempo falou assim, Kelly, eu comecei a namorar e rapidamente eu terminei. Por quê? Porque eu já percebi que eu estava gastando muito mais e eu estava começando a desviar dos meus sonhos. Olha só que clareza, você ali já tem essa clareza de, poxa, essa pessoa aqui, ela vai acrescentar, ela vai diminuir, será que ela está me levando para o caminho que eu estava querendo ir ou já está me tirando do caminho? Pensa, se você já tivesse a clareza no namoro, você conhecer a pessoa, é claro que a gente vai conhecendo sempre, né? Até casado depois você acaba continuando sempre a conhecer aquela pessoa, mas esse básico, assim, essa base do relacionamento precisa ser antes. Não, Kelly, depois do casamento ele melhora. Depois do casamento ela muda. E aí a gente não quer que você faça parte dessas estatísticas. Muito bem colocado. É o diálogo, né? Que a gente sempre fala que é importante. O casal precisa estar alinhado, precisa observar os objetivos. O relacionamento não é sustentado apenas pelo amor. É até um ditado, o amor não enche barriga. A gente precisa do dinheiro, precisa conversar. Os relacionamentos que mais duram, eu observo que é porque tem essa clareza, essa maturidade, o diálogo de entender o que cada um quer e combinar. E você falou desse casal que se separou, porque um tinha um objetivo, outro tinha outro. Infelizmente... E não só isso também, né, Lília? Eu fico pensando até em outras coisas. As pessoas não conversam, né? Não falam sobre filhos, política, religião. Gente, isso tudo. Vai batizar o filho em qual religião? Porque eu sou de um, você é de outro. E essas coisas não se conversam antes.
Não se pensa, na verdade, não se conversa e também não se pensa, porque as pessoas são levadas pela emoção, pela paixão. Só que a paixão, ela pode Tem prazo. ela tem prazo, Tem prazo. entendeu? Então, assim, aí depois que acaba isso, tu se dá conta. Poxa, a pessoa, por exemplo, eu sou cristã. Eu não namoraria outra pessoa de outra religião que não tem a mesma fé que eu, porque eu sei que não vai dar certo. Pronto, não é não? Domingo de manhã eu amo ir à igreja. Então, eu sempre vou, é a minha prioridade. Eu começo a minha semana adorando ao meu Senhor. E aí a pessoa não vai gostar? A pessoa, por exemplo, eu não bebo e não fumo. Aí eu vou me relacionar com alguém que faz esse tipo de coisa? Não vai dar certo. Aí eu sou uma pessoa que gosto de falar sobre dinheiro, gosto de falar sobre economia, gosto de cuidar do dinheiro, sou planejadora, gosto de planejar os meus objetivos, e a outra pessoa vive como se não houvesse amanhã. Não vai dar certo. Não vai, né? Então, assim, é bem complicado. Eu falo que, assim, aquela pessoa que está do seu lado, independente do que aconteceu ou não, você pensa que vai ser para sempre. Então, aí, você tá ali no dia a dia, pensa, você aí que tá namorando, você tá vendo a pessoa se comportar daquele jeito, você fala, gente, essa pessoa vai mudar depois do casamento? O que o fato de você assinar vai fazer a pessoa mudar? E não queira você achar que você vai conseguir mudar essa pessoa. Isso acontece, eu já vi acontecer do tipo, a pessoa vai vendo como é que você é, você faz assim, ela acaba, às vezes, repetindo, replicando o que você faz, mas a sua essência, sabe? Você vê que aquilo é da pessoa, é da personalidade dela. Você não vai. Quem é você para conseguir mudar uma pessoa assim, né, Lídia? Não tem como, infelizmente. E o que a gente vê nessa internet, de meu Deus, a gente vê que, por exemplo, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, né, Kelly? Essa é uma verdade. Então, a gente precisa estar atento aos detalhes, porque os sinais, eles se mostram O tempo todo. o tempo todo. Então, hoje é muito fácil tu observar o caráter de uma pessoa, porque tu consegue ver as pessoas que ela segue, o que ela tu consegue ver ali. Aí o cara, né, ou a mulher fala que quer um relacionamento sério, mas tu vai olhar no Instagram do homem, só tem foto de mulher, ele curte, só fica curtindo foto de mulher de outros países, foto de mulher seminua, foto sensual. Não tem congruência. A pessoa quer um relacionamento sério, mas faz esse tipo de coisa. E aí, como ela faz uma coisa, ela faz todas as outras. Isso daí tende a quase uma infidelidade. Aí, se a pessoa faz isso, como que ela vai ser financeiramente? Aí tu já começa a ligar os pontos. E aí tu começa a observar, opa, não. Isso não é para mim. Então, esse tipo de coisa precisa ser pensado, precisa ser raciocinado antes do casamento. Exato. E assim, a gente acha, né, essa parte financeira, que são só números, e eu brinco até falar, gente, quem dera se os problemas financeiros ficassem só na parte financeira. Só que não, isso vai implicar em todas as áreas da sua vida. Então, isso vai impactar no seu trabalho, vai impactar no seu relacionamento, em casa, em tudo que você faz, vai impactar no seu emocional. Então, pensa, um problema que é de um tamanho, envolveu a parte financeira, vai duplicar, vai triplicar de tamanho. Então, tem tudo a ver. É transparência, precisa haver transparência. E essa falta de transparência que existe, né, nas finanças, que respinga nas outras áreas também, não está ligada, às vezes, à má intenção. Às vezes a pessoa não tem a má intenção, mas é o medo do julgamento ou de causar conflito. Porque a gente traz uma bagagem e a gente acaba replicando tudo aquilo que a gente aprendeu, fortalecendo as crenças, como você falou, do exemplo da sua cliente. Eu não posso falar na palavra dinheiro. Então, a pessoa não fala, às vezes, para não causar conflito. E aí é que entra a ajuda profissional, porque não dá para resolver tudo sozinha. O casal precisa de uma ajuda, precisa de uma consultoria da Kelly, procurar alguém que entenda do assunto para ser o intermediador, para que a solução venha a ser resolvida. Por isso que é importante abrir espaço para que isso aconteça. Exato. E assim, às vezes a pessoa, ela, por exemplo, ela começa a cuidar, porque às vezes ela fala, Kelly, mas o meu marido faz tudo ao contrário, a minha esposa faz tudo ao contrário, e aí a gente começa a mentoria.
Pode ser que naturalmente ele veja você fazendo, ele veja que está tendo resultado, e já aconteceu muito isso. Do nada, o marido ou a esposa vem para o encontro e fala assim, eu quero aprender. Agora, vai ter casos também que realmente a pessoa vai continuar ali naquele mundo dela, e aí é que tá, é a base do relacionamento. Se tiver base, aquele relacionamento vai continuar. Se não, alguma coisa vai acontecer, e aí aquilo vai se findar. Aconteceu comigo da mulher querer a educação financeira, se encantar pela educação financeira, não, eu quero aprender. E aí, o marido, eu nunca me esqueço desse caso, o marido falou que não era mais para ela fazer, porque isso era bobagem. Uhum, muito. E eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque ele não queria abrir a realidade financeira para ela. E aí, então, essa mulher, né, ela ficou frustrada, porque ela estava indo muito bem na mentoria, e aí eu sempre falo para os casais, é importante que o casal esteja envolvido no mesmo propósito, porque o resultado vem mais rápido, é maior, enfim, é melhor. Mas ele não quis, e além de não querer, não deixou ela participar. E aí ela falou para mim, olha, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui o processo, porque o meu marido não quer. Ele não quer que eu participe. Provavelmente ele tinha alguma coisa escondida que ele não queria que viesse à tona. Exato. Então, o espaço precisa ser aberto e os dois precisam querer. Eu sempre falo, a educação financeira, a evolução financeira, a metamorfose financeira acontece quando a pessoa, ela decide que ela quer. Quando ela é solteira, é só ela, mas quando é casada, é o casal. Os dois precisam estar alinhados no mesmo objetivo. Então, para ter esse tipo de conversa sincera, como, por exemplo, sobre dívidas, histórico financeiro, prioridade e até medo, tudo isso ajuda a fortalecer a confiança entre o casal. Eu não posso falar sobre dinheiro, mas por que eu não posso falar sobre dinheiro? E aí, às vezes, entra o nosso papel como mulher, né? A gente precisa, porque eu sempre falo, a gente consegue tudo que a gente quiser, mas com um jeitinho, porque tem formas e formas de falar, né, Kelly? Quando a gente quer alguma coisa do marido, do cônjuge, do namorado, a gente precisa ir com um jeito, não dá para meter os pés pelas mãos, ter jeito, né? Vê que o cara está estressado, não fala sobre dinheiro, faz um jantar, prepara um ambiente, e aí entra com tudo. Nós precisamos, talvez, fazer um curso, Kelly, de como ensinar as mulheres a falar sobre dinheiro com o marido. E aqui, a gente está falando muito de mulher, mas eu já vi ao contrário também, tá? Também. O homem super centrado, ele vê, e a mulher assim, nada, mexer com isso nada, né? Ela vai começar a falar para você que você tem que parar de me dar dinheiro para as minhas comprinhas, não é assim? Ixi, é muita história, é muito. Tem os dois lados. Tem. Tudo com jeito a gente consegue, né, aquilo que a gente quer, se acertar com calma, com o tempo, porque eu sempre falo também que a educação financeira é um processo, não é de uma hora para outra que tudo vai se resolver, a gente precisa ter paciência. E quando o casal, ele conversa e começa, aí é uma outra história, né? Conversa, dialoga sobre o assunto dinheiro, eles começam a sonhar juntos e a ter aquela ambição gostosa de construir o patrimônio junto, seja uma casa, seja filhos, viagens ou investimentos. O dinheiro, ele entra como uma ferramenta. O dinheiro, ele é apenas uma ferramenta ali naquela família. Então, Kelly, como construir esse planejamento sem perder de vista os valores individuais de cada um? Porque a gente tem os objetivos em comum, mas a gente tem os objetivos individuais. Por exemplo, a nossa vida profissional é um objetivo individual. Se o casal não tem a mesma profissão, cada um tem o seu objetivo. Um quer fazer um MBA, uma pós-graduação, enfim, o outro não. Então, como alinhar isso, os objetivos em comum e os objetivos individuais? O mais importante em relação aos sonhos é ter essa clareza, primeiro, ter clareza de cada sonho, os sonhos do casal, os sonhos dos filhos, os sonhos da família em conjunto e os sonhos individuais. Por isso que eu bato na tecla que é muito importante um planejamento.
um bom planejamento para a gente saber como alinhar esses sonhos, como que a gente vai definir as prioridades, sem ferir uma das partes, como absorver, organizar cada sonho. Se esse relacionamento, igual você falou, tiver uma base, tiver essa transparência, esse alinhamento que a gente vem falando, os sonhos eles vão servir para solidificar ainda mais você como indivíduo e você como casal, né? Um sonho que é tratado dessa maneira, ele vai ser bom para os dois, né? Seja individual, seja do casal. Então eu vejo muito por esse lado, um bom planejamento para quê? Para a gente cuidar de tudo, para a gente não deixar ninguém de fora, porque para mim o que ele está fazendo não é tão importante, mas para ele é, então por que não? Tem que estar aqui no planejamento. Então isso é super importante. Muito bom, planejamento financeiro. E para fazer um bom planejamento financeiro, a pessoa precisa ter os objetivos claros, ter a organização financeira, conhecer a realidade, os sonhos e objetivos da outra pessoa, entender que a gente precisa determinar prioridades. Isso é muito importante, né? A gente quer muitas coisas, mas a gente precisa observar o que o casal precisa agora. E veja que as necessidades, elas mudam com o passar do tempo. O recém-casado tem uma necessidade, talvez comprar a casa própria, talvez, sei lá, não estão nem aí para a casa própria, querem fazer viagens, ou querem, enfim, tudo isso é alinhado com os objetivos individuais. Por exemplo, investir na carreira profissional, entendeu? Abrir o seu próprio negócio. Então, precisa ser muito bem alinhado através do planejamento financeiro para que o casal venha ser próspero. Próspero. E o planejamento, ele dá essa clareza, porque de verdade, quando a gente para conversar com um cliente, por exemplo, eles têm né, vários sonhos, o casal, o individual, e aí eles ficam, gente, mas como que eu vou realizar? Como é que eu vou fazer? Porque tem esse, tem aquele que é mais caro, tem aquele que é mais barato, qual que eu vou alcançar em menos tempo e mais tempo? Então, sem um planejamento, sem você conseguir colocar isso no papel, realmente, você fica perdido, e aí sabe o que vai acontecer? Os sonhos vão ficando cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Por quê? Porque tem uma outra coisa que a gente tem isso, né? O nosso cérebro tende a preferir o prazer imediato. Então, você vai só ali vivendo o seu hoje, o seu presente, o final de semana é mais interessante, a viagem daqui a 2 meses é muito mais legal, e aqueles sonhos seus, que é daqui a 2, daqui a 5, se você não tiver um bom planejamento, eles só vão ficando cada vez mais longes e inalcançáveis, né? Chegando ao ponto de você não conseguir alcançar. Uma outra coisa que é importante pensar também, que sonhar a 2 não significa anular os sonhos individuais. Porque antigamente eu lembro que tinha acreditado, fulana casou, agora não vai mais fazer nada, não vai porque casou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora casou, eu queria estudar, mas eu casei. Eu ouvia muito isso. Isso, aí tão perto, assim, né? Se olhar para minha mãe e para meu pai, nossa, é muitos casos, é muitos. Fulano queria estudar, queria ser médica, advogada, mas casou e teve filho. Da onde que casar e ter filho impede as pessoas de correrem atrás da sua, né, de viverem os seus sonhos e de terem uma carreira profissional? Não impede, pelo contrário. Eu já ouvi muito isso, eu não sou mãe ainda, mas eu ouço isso, que os filhos, eles dão mais impulso ainda, para que a gente venha batalhar, trabalhar para conseguir, até para dar o melhor, né, para os filhos, enfim. Então, sonhar 2 não significa anular sonhos individuais, mas encontrar um caminho para que ambos se sintam realizados, e até bom porque um ajuda o outro. Nossa, é muito bom, dá essa força, exatamente. Então, a gente precisa entender como alinhar esses sonhos, respeitando o que é importante para cada um. Então, na sua opinião, Kelly, o que diferencia casais que apenas compartilham despesas dos casais que constroem prosperidade juntos? Quais hábitos que tu observa que fazem essa diferença no dia a dia e na prosperidade do casal? Primeiro, compartilhar de valores, a gente já falou um pouco sobre isso, valores, princípios e prioridade. Isso vai deixá-los automaticamente sempre grudados e na mesma direção.
Segundo, eu acho muito importante a gente comemorar as pequenas conquistas ao longo do caminho. Às vezes a gente tem alguns sonhos que são maiores, são grandes, são sonhos muito gigantescos, e aí tem todo um caminho pela frente, vai demorar um pouco, e aí pode ser que a gente dá uma desanimada. Então é importante ressaltar, reconhecer, comemorar as pequenas vitórias. Então, por exemplo, se você tiver um sonho e você vai precisar juntar, investir um valor muito grande, aos poucos você coloca metas menores. Assim que a gente atingir um terço desse valor, vamos sair para comemorar, vamos ir a um restaurante, vamos fazer um passeio que seja, porque aquilo que vai fazer dar um gás, aquilo vai ser um combustível para vocês continuarem seguindo. E assim, em terceiro, eu acho muito, talvez, né, a questão mais importante, que é a gente cuidar melhor do dinheiro para a gente não ser só pagador de contas. O casal que é só pagador de contas, ele vai viver brigando, eles vão viver em conflitos. O dinheiro vai ser aquele assunto de só tá faltando dinheiro, e vai ser briga, vai ser só escassez. Esse casal vai estar vulnerável. Hoje tá tudo bem, tá todo mundo trabalhando, todo mundo com saúde, a família tá bem. E o dia de amanhã? A gente não faz ideia do dia de amanhã. Então é bom a gente fazer essa reflexão, porque aí a gente pega e toma uma decisão, né? Cuidar da vida financeira. Quando eu tiver dinheiro, eu vou cuidar da minha vida financeira. Quando eu terminar minhas dívidas, eu vou cuidar da minha vida financeira. Sendo que a gente precisa de acesso ao conhecimento para conseguir sair dessas situações. E o principal também, não voltar. Então, é muito importante a gente cuidar do dinheiro para que a gente consiga ter a nossa própria reserva financeira, para a gente ter mais qualidade de vida, segurança, tranquilidade. E também para poupar e investir para os nossos sonhos, para a gente construir a nossa própria independência financeira, para ter mais liberdade, mais poder de escolhas. Então, o dinheiro não é somente para você ali viver o seu hoje, para você pagar suas contas. Eu vejo o dinheiro como uma ferramenta mesmo, para mais liberdade, para mais tranquilidade. No fundo, muita gente quer ser rico, quer ser milionário, e tá tudo bem quem quer ser. Eu acho, Lilian, que esse é um desejo até genuíno. Muitas pessoas querem, mas assim, no fundo, a gente quer ter essa paz, essa segurança, né? O que eu já escutei, assim, de pai, mãe, de casal: Kelly, eu só quero deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Pensa, você não conseguir nem dormir à noite porque tá com problema financeiro, porque tá com problema em relação à falta de dinheiro. Então, é muito mais além, né, essa questão do dinheiro, essa ferramenta dinheiro. Sabe o que eu ouvi uma vez de um casal que eles eram muito bem remunerados financeiramente? Eles falaram assim: Lilian, o nosso sonho é ir no supermercado, poder encher o carrinho sem se preocupar enquanto a gente vai gastar. Eu fiquei assim, eu fiquei por dias lembrando disso, porque eles eram muito bem remunerados. Eles não eram assalariados. E eles... As pessoas pensam que é a renda, né? Se eu tiver uma boa renda, não vai adiantar nada, né? Você receber 100 mil, milhões, do mesmo jeito que você cuida de 1.000, você vai cuidar de 100 mil, de milhões. Acontece que o 1.000 acaba num dia, pode ser, os milhões vão acabar em meses, mas eles vão acabar, porque a forma de cuidar é a mesma, não é o tanto que chega, mas é a forma como você cuida desse dinheiro, né? Isso é muito importante. E aí, às vezes, isso também traz outra reflexão, porque às vezes a gente olha para a vida das outras pessoas, vê, a pessoa tem um status, tem aquele carro, aquela casa, e acha que fulano é rico. Às vezes não. Às vezes a pessoa conta as moedas para as despesas. A gente não vê os boletos daquela pessoa, a gente não vê o tanto que ela está endividada, a gente vê o carro e você fala: nossa, ele tem aquele carro. Você não sabe se aquele carro já está para ser apreendido, a gente não sabe. Kelly, mas isso é sinônimo de quê? De status, né? As pessoas têm isso, essa necessidade. Tá tudo bem também quem quer ter carrão, quem quer ter casão, tá tudo bem. Só que assim, Lília, sabe o que eu mais vejo? E eu já peguei casais assim, essas pessoas que têm uma renda maior, sem educação financeira, o que acontece? O braço delas são maiores, né? São maiores os braços. Então as possibilidades são maiores. Então, para elas se embananarem, é muito maior. E aí, essas pessoas que a gente acha que estão bem,
elas estão mais presas ao sistema, a esse ciclo, nessa corrida dos ratos, do que outras pessoas que recebem muito menos, mas já aprenderam a cuidar, já têm reserva financeira, já estão pagando conta com os investimentos. E aí, para você, né? Quem que está mais tranquilo financeiramente no final das contas? E eu li no livro A Psicologia Financeira que fortuna não é aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê é o que a pessoa já gastou. A pessoa gastou com aquele carro, gastou com aquela casa, com aquela bolsa. E tem pessoas que priorizam o parecer. E tem pessoas que priorizam o ser. Eu já ouvi muito nas reuniões que eu faço com parceiros. Ai, se tu tiver, já falaram para mim, se tu tiver um celular melhor, tu vai vender mais. Se tu tiver o carro tal, tu vai vender melhor. Eu não tô nem aí para o que eu tenho. O que eu tenho de conhecimento é muito mais valioso do que a casa que eu tenho, do que a bolsa que eu tenho, do que o sapato que eu uso. Eu não tô nem, eu quero que se exploda. E eu falei bem assim, porque eu não quero viver um mundo de mentira, eu não quero precisar comprar um celular, me endividar para mostrar, eu tenho esse celular. Não, se eu tenho, porque eu paguei, me planejei, e não importa quanto tempo eu vou levar para ter. Então, tipo assim, aí a gente vê muito que o mundo tá cheio hoje de aparência. Porque assim, é mais interessante, né, Lili? É mais interessante você postar o lugar que você tá, a roupa que você tá usando, o celular de marca, o relógio, o sapato tal, do que o que você tem guardado, investido. Isso aí não é interessante. As pessoas não fazem ideia. Então, né, isso é para eles, né, aparenta realmente ser algo que traz sucesso, né? E é normal as pessoas acharem, porque eu tenho uma renda boa, tá tudo bem. Só que não é, né, a renda que você tem, sim essa forma de cuidar do dinheiro, que é muito mais profundo, né, muito mais além. E isso é muito superficial, porque na verdade o que tu quer é isso que tu falou, que a tua cliente disse. Eu só quero deitar a cabeça no travesseiro e ter paz, saber que as minhas contas estão pagas, porque quem vive de aparência, a gente sabe que lá no fundo não tem paz. Então, Não. a gente precisa, colocar a mão na consciência e observar, né, os meus comportamentos, as minhas escolhas, para onde eu estou indo. Porque a gente não pode seguir a manada. Ai, porque todo mundo tem, eu tenho, e hoje em dia com a rede social isso acaba que é unânime, tem que mostrar, tem que fazer e tem que acontecer. Não, cada um tem o seu ritmo, o que é importante para ti não precisa ser importante para mim. Eu tenho a minha realidade, eu tenho os meus sonhos, os meus objetivos que talvez não vão estar alinhados com os teus e está tudo bem. Então, é uma questão de autoconhecimento. O que eu preciso. O que eu preciso não é o que você precisa. E assim, Lilian, tem aquela frase que fala, quanto mais você quer mostrar algo, mais tem alguma falta, tem alguma escassez em alguma parte, porque não precisa, Lília, você sabe do seu valor, você se conhece, você se reconhece, você não precisa ir ali numa rede mostrar o que você tem, o que você conquistou, para aquilo provar para você alguma coisa, porque você já tem essa certeza. Então tem alguma falta aí, tem algum buraquinho que não está fechado e a gente acaba jogando para essas outras coisas. Nossa, e essa é uma reflexão ótima, né, que a gente fez aqui, que está totalmente alinhada com o assunto, inclusive. E para a gente fechar com chave de ouro, né, Kelly? Porque no fim, prosperar junto, o casal, tanto casal individual, mas a gente está falando aqui hoje, especialmente sobre casais, prosperar vai muito além do saldo bancário. Envolve parceria, visão de futuro, compromisso, comprometimento com o crescimento mútuo. Se a gente for falar sobre hábitos que transformam, a rotina financeira da pessoa de forma que ela vá realmente viver essa prosperidade, essa evolução, a gente teria que fazer outro programa, né? Porque tudo isso que a gente falou agora são hábitos, essa coisa de querer, de parecer, tem muita diferença, né, entre parecer e ser, enfim. Mas é um assunto muito interessante, a gente pode combinar outro programa. Sim, vamos, temos muitos assuntos. É incrível, eu acho que a base, né, do sucesso financeiro é o comportamento. A gente fala como planejadora, como educadora,
a parte técnica, mas a gente sabe como o comportamento influencia no nosso resultado. 95%. Pessoas falam, Kelly, a gente vai aprender a fazer conta, isso aí é o de menos, já tem tudo pronto, né? A questão principal é o comportamental, é aqui, ó, é aqui dentro. Esse aqui é o danadinho, é isso aí. Porque no fim, nós somos o resultado das nossas escolhas. Exato. E as nossas escolhas, elas são tomadas com o nosso comportamento, com toda a nossa bagagem de crenças positivas, negativas, enfim, tudo isso impacta nosso resultado. E assim encerramos mais um episódio, infelizmente, da nossa série Casais e Finanças. Hoje conversamos sobre como casais que planejam juntos podem, de fato, prosperar juntos, isso é totalmente possível. Falamos sobre decisões como contas separadas ou conjuntas, divisão de despesas com justiça, né? Como que os casais podem fazer isso de forma justa, sem causar brigas. Também falamos sobre a importância da transparência e, principalmente, sobre como o diálogo e o planejamento podem transformar o dinheiro em um instrumento de união e não de conflito. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento muito especial à minha amiga Kelly, que participou aqui comigo, que trouxe reflexões preciosas e muito conhecimento sobre esse tema. Tenho certeza que os ouvintes gostaram bastante, aprenderam bastante, Kelly, contigo. Foi uma alegria ter você aqui conosco. E eu falo não só em meu nome, mas também em nome de toda a equipe da rádio. Obrigada por compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência. E eu gostaria agora de deixar aqui um espaço para que você falasse, deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes e também falasse como que as pessoas te encontram, como que fazem para o teu Instagram, enfim, tuas redes sociais. Lília, eu que estou aqui plena, né? Gostaria muito de agradecer novamente, né, pelo convite. Foi um bate-papo incrível. Eu espero muito ter acrescentado para você que esteve aqui com a gente. E de verdade que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha, que você tenha entendido a importância realmente do que a educação financeira ela pode fazer na sua vida, o quanto que ela pode impactar de forma positiva. E é aquilo, né? Tem tudo a ver com a nossa vida como um todo. Não é só da parte financeira, vai afetar diretamente, indiretamente, positivamente ou negativamente toda a sua vida. Então, é isso. Agora é dar o passo, né? Você despertou, vai lá, dá esse passo, é uma escolha, é uma decisão. Eu falo que se a gente for esperar o momento, quando isso acontecer, eu vou procurar ajuda, não espera cavar mais o buraco, não espera tomar uma proporção, eu falo isso muito, eu falo, olha, não espera chegar numa fase onde as suas duas únicas opções sejam fazer ou fazer. Não tem para onde correr. Não espera, né? Eu já peguei cliente aqui em casos já de depressão, coisas muito pesadas, e aí para sair é muito mais difícil. Então levanta a mão, pede ajuda, e a gente está aqui pronto para te ajudar. E aí se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu disponibilizo conteúdo gratuito nas redes sociais, no Instagram, Kelly Ribeiro Finanças, tem vídeo toda semana no YouTube, tem artigo no meu blog, tem episódio também no meu podcast toda semana. E se você quiser saber como eu posso te ajudar através de uma mentoria, pode entrar em contato, manda mensagem, será um prazer fazer essa caminhada com você. Olha, que legal. Então, esse é um convite muito especial para você, é véspera do Dia do Namorado. Quinta-feira está aí, aí aquele jantarzinho. Óbvio que talvez não seja o melhor momento para falar sobre dinheiro, né, Kelly? Não vai jogar tudo na cara do cidadão, né? Vai aos poucos. E o programa terça-feira, e é o seguinte, a partir de hoje, não é assim, né? Então, mas se prepare, né, para buscar esse conhecimento. A Kelly, ela faz consultorias, mentorias financeiras, e o trabalho dela é espetacular. Se você se identificar com o trabalho da Kelly, por favor, né, procure ela, talvez para uma conversa inicial para entender. Siga ela nas redes sociais, porque o conteúdo dela é maravilhoso. Então, eu super recomendo. Então, não deixem de buscar conhecimento, de procurar saber o que você precisa fazer para mudar a sua realidade financeira. E para finalizar, como sempre, eu quero deixar um versículo que tem tudo a ver com o que falamos aqui hoje, que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, que fala assim: com sabedoria
se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha que palavra bonita. Perfeito. Isso quer dizer, assim como uma casa sólida, ela precisa de base firme, um relacionamento financeiro saudável também exige sabedoria nas decisões, discernimento para lidar com as diferenças e conhecimento também para crescer juntos. Quando o casal ele planeja com diálogo e propósito, até os desafios eles viram oportunidade para fortalecer os laços, né, o relacionamento. E isso sim é prosperidade, que vai muito além do dinheiro, né? Então, que gostaria de deixar sua mensagem final com vocês, afinal de contas, a Bíblia é um livro de educação financeira, um manual de vida para nós. Então, esse é o nosso programa de hoje. Kelly, mais uma vez, muito obrigada Muito obrigada. Pela tua participação. E na próxima terça-feira, então, às 8 horas, nós seguimos com mais um programa, com mais um episódio da série Casais e Finanças. Espero vocês até lá. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.